Mensagem dia 26/1/2000. A minha potencialidade. O Pai fala: Pai Santo, hoje ocorre dentro de meu coração uma força que jamais tive. Vejo o Senhor como um gerador maior do mundo, que pode dar energia a todos os astros do céu, e aqui na terra tudo gira sem o Senhor precisar tocar em nada. Basta sua potencialidade. Se os homens pudessem enxergar o que sinto nesta hora, jamais deixariam de dobrar os joelhos na sua frente. Eu, Senhor, diante de vossa majestade, sinto-me como um pequenino grão de areia pelo poder que o Senhor tem. Obrigado, Jesus, por olhar para este pequeno homem que sou. Um instrumento, meu filho, não pode ter defeito, seja lá o que for, para ser usado, pois ninguém o compra com defeito. Assim é e sempre foi, desde o começo da criação. Dos meus discípulos e apóstolos, de cada um eu conhecia o seu coração, porque tudo posso ver. Se um garimpeiro autêntico achar uma pedra bruta, já mais rápido ainda enxerga que por dentro está um diamante de muitos quilates. Filhos, é o que acontece com quem venho escolhendo. Conheço um por um. Pode ter 6 bilhões de pessoas ou até mais, que conheço todos, e também o que há sobre a terra e o que está no fundo do mar, até onde o homem nunca pôde chegar. Com a capacidade que eu tenho, posso fazer a noite virar dia e o dia virar noite. E todo o eclipse que se dá no sol e na lua foi por mim tudo cronometrado, sem precisar de aparelho algum. O Cruzeiro do Sul que vocês podem ver daqui de baixo, deixei para que toda a humanidade pudesse lembrar que esta cruz carreguei por amor, e nela dei a minha vida, para a salvação de muitos e não de todos, porque não se pode dizer todos se 3/4 da população da terra não mais me obedecem. Queridos filhos e filhas, quando toda a humanidade puder enxergar quem sou, a maioria não suportará me ver pelos erros cometidos. Seus próprios olhos não conseguirão olhar em minha direção pela força dos pecados cometidos. O demônio sabe disso, mas somente os homens e mulheres maldosos não enxergam. Mas quando vem uma enorme tormenta, então lembram-se de mim. Isto é sim um erro irreparável. As potências de toda a natureza já estão preparadas para o momento que vai se aproximando, mas sem tocar nos meus escolhidos. Vai ser uma devastação tão grande como nunca houve, e neste momento gritarão blasfêmias horríveis contra meu nome. Irei sentir tristeza nesta hora, porque uso de toda a minha misericórdia, só que nenhum desses me deu ouvidos. Filhos, agradeço-te as palavras que a mim dirigiste no começo. Sei que gostarias de dizer muitas coisas sobre mim, mas foram o suficiente essas tuas palavras para me confortar. Nesta hora, enquanto milhões estão morrendo por falta de justiça, a cada minuto que se passa, milhões de criancinhas inocentes voltam para mim por não terem mais lugar nesta terra, onde o pecado predomina sobre tudo o que criei com tanto amor. Jesus. Essa mensagem muito linda, que mais me chamou a atenção foi a oração que o Pai fez no começo. Pai Santo, hoje ocorre dentro do meu coração uma força que jamais tive. Vejo o Senhor como um gerador maior do mundo, que pode dar energia a todos os astros do céu e aqui na terra. Tudo gira sem o Senhor precisar tocar em nada. Basta sua potencialidade. Se os homens pudessem enxergar o que sinto nesta hora, jamais deixariam de dobrar os joelhos na sua frente. Se os homens pudessem enxergar o que eu sinto nesta hora, jamais deixariam de dobrar os joelhos na sua frente. Não precisaria de mais prova nenhuma para saber que Deus estava falando com o Pai, que o Pai estava falando com Deus naquele momento.
É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode sentir. É contrição, humildade, piedade. Na presença de Deus, ninguém fica em pé. Ninguém fica em pé na presença de Deus. Os sacerdotes, as pessoas que não se ajoelham mais para Deus, que proíbem de se ajoelhar na frente de Deus, elas estão ouvindo a voz do inimigo. É impossível uma pessoa ficar de pé na presença da majestade divina. Se vocês soubessem o que é Deus, se vocês sentissem um pouquinho da presença dele, como diz o Pai aqui, ó, se vocês pudessem enxergar o que eu sinto nessa hora, jamais deixariam de dobrar os joelhos na sua frente. É o maior sinal de santidade, é a contrição. A pessoa que sente, que conhece a presença de Deus, ela é verdadeira. E a pessoa verdadeira é humilde. É impossível uma pessoa conhecer a Deus, sentir a presença de Deus e se orgulhar. É impossível. A pessoa sabe do que ela é feita. Ela sabe que é pecadora. Ela sabe que é pobre. E a presença de Deus é tão grande que ninguém consegue ficar em pé. Ninguém consegue se orgulhar. Ninguém consegue se achar melhor do que ninguém. Quando toda a humanidade puder enxergar quem sou de Jesus, a maioria não suportará em me ver pelos erros cometidos. Se vocês não fazem agora, vocês não vão conseguir ficar na presença de Deus. Se na frente do Santíssimo Sacramento, que por amor Ele se faz presente, naquele pequenino pedaço de pão, para que a gente tenha coragem de se aproximar e adorar, se vocês não fazem isso agora, vocês não vão ter coragem de se aproximar dele quando ele vier na sua majestade, na sua glória, com toda aquela pureza que só Deus tem. Meditando sobre essa mensagem, essa semana a Márcia me mostrou o livro da vida de Santa Verônica Giuliani. E tem uma parte aqui que a Nossa Senhora esclarece para ela sobre a alma de um sacerdote. Tinha no peito uma preciosa joia esse sacerdote, diz Nossa Senhora, que espalhava um esplendor maior do que de muitos e muitos sóis. Até mesmo o sol material seria de trevas à vista dessa luz. Foi-me declarada a significação dessa dita joia, e pareceu-me entender que enquanto esta criatura viveu na terra, durante toda a sua vida era seu coração de Deus. Tinha-o em Deus e para Deus somente. Basta isso para constituir um verdadeiro santo, pois esta joia, posta do lado do coração, significava que seu coração estava sempre com o amor de Deus. Teria querido que lhe fosse possível atrair o mundo inteiro para Deus, a fim de que todas as criaturas amassem a Deus sumo amor. É isso que Deus faz com uma alma santa. Ele entra na alma, ele transforma o coração dessa pessoa. Na ladainha que eu escrevi assim para o pai, tirando do livro, ele também chama o pai de joia preciosa. E muita gente não entende o que é isso. Aqui a Nossa Senhora diz, ó: foi-me declarada a significação desta dita joia. Pareceu-me entender que enquanto esta criatura viveu na terra durante toda a sua vida, era o seu coração de Deus. Tinha-o em Deus e para Deus somente. Assim também era o coração do profeta. Ele era de Deus, ele vivia só para Deus. Ele transbordava o amor de Deus. E o que ele pedia, sentindo isso que ele sentia aqui, ele falou, ó: se todos os homens pudessem enxergar o que eu sinto nessa hora, imagine o poder de Deus naquela hora que ele estava escrevendo a mensagem, e ele sentia esse poder, jamais deixariam de dobrar os joelhos na sua frente. Então é por isso que o demônio, através das pessoas, persegue tanto o profeta, porque ele sentiu, porque ele viu o amor de Deus, e ele falava a verdade. Ele pedia que as pessoas se ajoelhassem, mesmo sem ver, mesmo sem sentir como ele sentia, mas que as pessoas tivessem fé e se ajoelhassem na presença do Santíssimo Sacramento, porque é Deus que está ali, se fazendo de humilde, fazendo-se humilde na pequenina hóstia, mas é Deus presente. Então o mínimo que a gente pode fazer é se ajoelhar. E quando as pessoas não se ajoelham mais para Deus, quando as pessoas proíbem de se ajoelhar para Deus, elas estão ouvindo Satanás, elas estão trabalhando para ele, porque é ele que faz as pessoas ficarem de pé na presença de Deus.
Mas mesmo assim, quando toda a humanidade puder enxergar quem sou, a maioria não suportará em me ver pelos erros cometidos. Seus próprios olhos não conseguirão olhar em minha direção pela força dos pecados. O demônio sabe disso. Mas somente os homens e as mulheres maldosos não enxergam. Mas quando vem uma enorme tormenta, então lembram de mim. Isto é sim um erro irreparável. As potências de toda a natureza já estão preparadas para o momento que se aproxima, mas sem tocar nos meus escolhidos. Toda a natureza já está de aviso. Elas vão cumprir a vontade de Deus. Tudo vai se cumprir, está na Sagrada Escritura. As estrelas vão cair do céu, o sol se escurecerá, a lua não vai dar seu brilho, e os homens gritarão, mas daí não vai mais haver perdão. Se vocês não se ajoelharem, não pedirem perdão, não se colocarem nos seus lugares, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Deus é Deus e nós somos apenas criaturas. Se nós não tivermos essa consciência agora, depois não vai ter perdão. Se a gente não adorar a Deus agora e pedir perdão dos nossos pecados, mudar de vida agora, depois não vai haver perdão. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele proíbe as pessoas de se ajoelhar e proíbe também as pessoas de tomar a comunhão na boca e que o Santíssimo esteja no centro da igreja. Se arrependam enquanto é tempo.